Com o professor Maurício Santoro, professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à programação ao vivo do Jornal Gente nesse sábado, professor. Bom dia, Thaís, bom dia. Muito obrigada por falar conosco. A gente está precisando entender o que está acontecendo, professor, levar essa informação para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, porque o Oriente Médio é sempre uma região muito complexa e que nesses momentos aqui expõe ali as suas vísceras, não é, para o mundo todo. De que forma se ouviu essa comunicação de Israel sobre prazo para deslocamento da população civil, que foi prorrogado agora por mais 3 horas? Alguns analistas, professor, talvez indicam que esse é um prazo real, sinalizando uma invasão terrestre iminente, mas há também uma outra análise de que isso faz parte também ali da guerra de informações dentro da guerra e de um posicionamento de Israel para dizer que está preservando a população civil, independente do que venha acontecer. Como é que o senhor está lendo isso? Bom, desde os ataques da semana, estava evidente que a resposta israelense seria algo muito duro, né? Uma nova ocupação da faixa de Gaza, uma invasão terrestre de todo o território. Agora, isso traz uma série de problemas humanitários e políticos para Israel. A faixa de Gaza é uma região muito pequena, mais ou menos do tamanho da cidade de Belo Horizonte, densamente povoada, vai ser combate urbano, muita população civil ali no meio. Então, há uma pressão global também muito expressiva em cima de Israel sobre como vai ser tratada essa população civil. E os israelenses estão respondendo a isso, tentando ali de alguma maneira, né, dizer, olha, saiam dali, evacuem esse território, o que é muito difícil, existem muitas barreiras nessa região, essas pessoas não podem sair da faixa de Gaza para o Egito, por exemplo, que seria a solução convencional. Então Israel tem tentando se equilibrar, né, entre essa necessidade de segurança de ocupar Gaza para destruir as capacidades militares do Hamas e o medo de que isso provoque ali uma catástrofe humanitária, né? Quer dizer, é uma população que já vinha ali em condições muito precárias do ponto de vista de pobreza, desemprego, acesso a medicamentos, né? E agora ainda mais grave com tudo isso que está acontecendo. A nossa programação, a gente já vai retomar com a nossa conversa, porque a gente conseguiu agora um contato direto com a faixa de Gaza, e isso tem sido muito difícil pela dificuldade de comunicação que acontece lá nesse momento. Falta de tudo, não é? Água, comida, energia, e é claro que nesse momento também o abastecimento dos celulares é muito dificultado. E é para a gente entender qual é hoje, nesse momento aqui, a circunstância pela qual passam os palestinos e os brasileiros que se deslocam para o sul da faixa de Gaza, que a gente já vai conversar com o Hassan Rabi. Caiu a ligação. Está muito difícil a comunicação com Gaza, mas já a gente consegue restabelecer. Então a gente retoma aqui a nossa conversa com o professor Maurício. Professor, desculpe por ter interrompido o senhor. Não, imagine. Ilustrativo exatamente desses problemas todos que nós estamos mencionando, né? E das dificuldades que isso coloca para o trabalho da imprensa, né? Quer dizer, já morreram jornalistas nessa cultura. Infelizmente é uma área extremamente arriscada. Mas é muito importante esse trabalho que os repórteres estão fazendo, quer dizer, trazendo mais informações, passando para a gente as imagens, a notícia de tudo que tem acontecido nessa semana trágica no Oriente Médio. A gente retomou o contato com a faixa de Gaza, é isso? Opa, então, Cláudio, só um instantinho, porque tem sido muito complicado a gente conseguir fechar essa conexão, complicado mesmo. A gente daqui a pouco consegue uma comunicação melhor com o Hassan. Cláudio Humberto está voltando aqui no Jornal Gente, né, Cláudio, para participar também da nossa entrevista. Então, pois é, teve aqui problemas técnicos, mas agora estão superados. Queria saber do professor o seguinte: costuma-se dizer, né, aquela velha frase surrada, mas é muito precisa quando se diz que a primeira grande vítima de uma guerra é a verdade, né? Então há versões para todos os lados, sobretudo quando se trata de números ou informações que não podem ser checadas por fontes confiáveis, né? Quando se trata, por exemplo, de um Estado como o de Israel, que é um país democrático,
democrático, imprensa livre, enfim, e, portanto, as pessoas têm acesso a tudo, a todas as informações, isso fica mais facilitado. Mas quando se trata da faixa de Gaza, que é uma ditadura e ainda mais está sob controle de terroristas, né, que são os terroristas do Hamas, isso fica muito complicado, né? E aí eles divulgam números sobre vítimas, sobre crianças, né? 1/3 das vítimas são crianças, etc. Mas tem uma coisa que tem intrigado, há uma coisa que tem intrigado os observadores internacionais. É que os terroristas do Hamas, eles são conhecidas, é conhecido o hábito, digamos assim, não sei se é hábito, mas uma reação deles quando historicamente que eu digo, né? Não é de agora, isso é de muitos anos. Quando um deles morre em razão de um ataque de forças israelenses, eles exibem esse cadáver, eles desfilam na rua, etc. e tal. E não se percebe isso neste momento na faixa de Gaza. Falam-se mais de 2.000 mortos. Onde estão esses cadáveres, né? Eles estão em algum local, já foram sepultados, como têm sido sepultados? O senhor, professor, tem alguma informação sobre isso, ou pelo menos uma teoria de como isso pode ter acontecido, como pode ter morrido tanta gente, e não se vê imagens que confirmem essas informações? Bom dia, Cláudio. De fato, em qualquer guerra, essa questão das informações, da guerra de versões, da propaganda política é sempre um desafio para quem acompanha. E eu diria que hoje em dia isso ficou ainda mais complicado por causa da disseminação das redes sociais, né? Então, uma quantidade muito grande de vídeos, de fotografias, de declarações circulando com elementos muito frágeis para a gente, de fato, confirmar se essas notícias são verdadeiras ou falsas. Agora, existem alguns mecanismos que nos ajudam a navegar, né, por esse mar. Então, a imprensa israelense tem jornais excelentes, como o Haaretz, como o Jerusalém Post, que são referências num momento como esse. Infelizmente, não há nada comparável na faixa de Gaza, pelas razões que você bem apontou. Quer dizer, o Hamas estabeleceu ali o que é um regime autoritário, onde não há essa liberdade de imprensa. Mas há alternativas também. Por exemplo, quais são os dados que as organizações do sistema ONU estão colocando? Então, o que está dizendo, por exemplo, o Acnur, né, que é a Agência de Refugiados? O que está dizendo o Unicef, que é o Fundo para as Crianças? E por aí vai. Essa questão do número de mortes em Gaza, nós temos algumas estimativas, né? Certamente vai ser necessário alguns dias até termos ali um balanço mais sério do que está acontecendo, mas existem algumas explicações de por que esses funerais públicos não estão ocorrendo. Quando, numa situação mais normal, o Hamas certamente estaria fazendo ali aproveitando esses funerais para fazer uma grande manifestação a partir dos seus integrantes que foram mortos na guerra. Isso agora não é possível. E com o nível de vigilância que Israel tem sobre o território nesse momento, se houvesse um funeral e juntasse, digamos, 20, 50, 100 membros do Hamas ali em volta, seria uma ocasião perfeita para um ataque de Israel. Então é claro que o Hamas vai tentar se proteger, né, e vai tentar ali ficar fora de tudo isso. Agora, vale lembrar também do seguinte, né, a cúpula do Hamas não vive na faixa de Gaza. Ela está toda no exílio, em países como o Catar, como o Líbano. Então, quem vai realmente arcar com as consequências dos atentados do último fim de semana não são os líderes do Hamas. Eles estão ali confortavelmente em algum lugar do Catar ou do Líbano, né? Mas vão ser as pessoas comuns na faixa de Gaza que vão ser pegas aí no fogo cruzado entre o Hamas e Israel. E olha, a informação, só para dar a boa informação agora, Cláudio, aquele ônibus que levava 20 brasileiros, um pouquinho mais do que isso, em direção ao sul da faixa de Gaza, chegou ao seu destino final na faixa de Gaza, a cidade de Khan Yunis, que é a cidade que faz ali quase fronteira com o Egito, que pode ser a porta de saída desses brasileiros da faixa de Gaza rumo ao Egito. A informação quentinha que chega agora aqui nessa nossa cobertura especial. Cláudio.
Então, exatamente, essa é uma grande notícia, né? Os brasileiros a salvo, isso é que importa, Ainda né? falta cruzar a fronteira, mas estão mais perto. Mas estão praticamente a salvo já, né? Não é possível que a essa altura do campeonato Israel não fará isso, que enfim, liberou esse transporte, né, dos brasileiros. O único risco efetivo que permanece é o risco dos terroristas do Hamas tentarem impedir a saída do ônibus da faixa de Gaza, né? Porque eles usam a população civil como escudo humano, né? É por isso que não querem que a população civil da faixa de Gaza deixem o território, porque aí eles ficarão descobertos. Quer dizer, depois da saída da população civil, quem ficar ou é terrorista ou apoia terrorista, então aí a guerra poderá ser concluída mais rapidamente, né? A gente conhece a prática de Israel de avisar, né? De recomendar que as pessoas se desloquem para determinadas áreas que não serão bombardeadas para que elas não sejam atingidas, né? Pelos mísseis e bombas disparadas por Israel. Mas o que eu queria saber do professor é o seguinte: não, ninguém espera que os terroristas do Hamas façam funerais de seus integrantes que tenham sido atingidos ou mortos pelas forças de Israel. Mas quando se trata de um terço das vítimas são crianças, outro terço são mulheres, etc., estamos falando de população civil, não estamos falando do grupo terrorista, né? As cerimônias fúnebres, ou pelo menos ainda que seja uma cerimônia rápida, né, em razão das circunstâncias e tal, é isso que intriga, né? Porque a gente recebe imagens em profusão da faixa de Gaza de escombros. Muitos escombros, uma destruição impressionante, né? Grande parte da faixa de Gaza já foi destruída pelas forças de Israel. Mas as fotos que aparecem pessoas sobre os escombros, constatando, algumas inclusive chorando, né? Aquela tragédia que é indescritível, né? Eu fico imaginando alguém ter que sair de casa, vai lá para a praça para não morrer do bombardeio, e quando acessa o bombardeio ele volta, não existe mais a casa dele, né? Deve ser algo muito, muito duro mesmo, né? Mas a falta de imagens, né? De sepultamentos, estamos falando de quase 2.200 palestinos que teriam morrido em razão dos bombardeios, né? E é por isso que a gente fica na expectativa de imagens ou de informações de fontes confiáveis, né? Fontes independentes que possam confirmar isso. Porque, afinal de contas, até as entidades internacionais acabam se valendo de informações oficiais, né, ainda que pouco credíveis, das autoridades da cúpula do Hamas. Bom, é uma área muito densamente povoada, né? Área pequena, uma população grande, e mesmo com os cuidados que Israel vem tendo, né, de tentar fazer ali um bombardeio mais direcionado, é verossímil que muitos civis tenham sido mortos. Infelizmente, é a natureza desse tipo de combate urbano, né? Por isso que há essa preocupação muito grande com o que vai acontecer com a população civil de Gaza. E está numa região do mundo extremamente conturbada e difícil. Quer dizer, não é à toa também que o Egito tem sido tão cauteloso, colocando tantas restrições ali, e tem mantido a fronteira fechada. Quer dizer, aquela região do Egito que faz a fronteira com a faixa de Gaza, a Península do Sinai, é uma região também muito marcada pela violência política. O governo do Egito está enfrentando a sua própria insurgência religiosa por ali, né? Movimentos fundamentalistas islâmicos atuando naquela região, além do custo econômico para acolher uma quantidade de refugiados muito grande, né? Se metade dessa população de Gaza resolver fugir para o Egito, é 1 milhão de pessoas, né? É um custo enorme para um país numa situação econômica difícil como é o Egito. Então é algo realmente bastante duro. Talvez o que a gente possa esperar pelos próximos dias primeiro, o que o Brasil tem feito, né? Quer dizer, países estrangeiros que têm cidadãos em Gaza evacuarem seus nacionais, e se houver essa possibilidade, algum tipo de negociação internacional para ajudar pelo menos as populações mais vulneráveis em Gaza, né? Evacuar as crianças, por exemplo. Mas mesmo isso vai ser muito difícil. É um cenário agora de enorme confronto. Quer dizer, o tipo de ataque que Israel sofreu nos últimos
dias. Não tem precedente, né, dentro da história do conflito árabe-israelense. O último sábado foi o dia mais violento de toda essa história. Nem nas grandes guerras de 67, de 73, tantos israelenses tinham morrido. E é claro que a gente está entrando agora num outro nível, né, em termos dos conflitos no Oriente Médio. Risco, inclusive, desse conflito espalhar para outros da região. Professor Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais da UERJ, está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente e agora direto da faixa de Gaza. Quem vai falar conosco, se a gente tiver conseguido restabelecer o contato, que é bem difícil, é o Hassan Rabi. Hassan, você me ouve? Oi, Hassan, você está me ouvindo? A gente está ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Não, tá muito complicado. Acho que é melhor a gente pedir para o Hassan mandar uma mensagem para a gente por áudio, aí a gente consegue uma melhor confiabilidade aqui da qualidade desse contato. João Vieira, editor internacional do Band News TV, também conosco aqui nessa cobertura especial para participar da nossa entrevista, né, João? É isso, Thaís. Primeiramente, um bom dia ao professor Maurício, um prazer estar falando com você, professor. Antes de fazer minha pergunta, só atualizando uma situação, a gente trazia mais cedo a informação de que oficiais, ainda sob caráter de anonimato, do Egito e dos Estados Unidos, passavam a confirmar a existência de um acordo também com a anuência de Israel para que estrangeiros, com destaque para os americanos, claro, quando se fala de Estados Unidos, de diplomatas americanos falando dessa informação, de que estrangeiros estariam a caminho, ou pelo menos teriam liberação, a liberdade para passar para o Egito. Pois bem, agora também temos informação direto dos canais diplomáticos de Israel. Israel já começa a falar que, de fato, esse acordo existe para coordenar essa liberação. Mas eles falam de estrangeiros, justamente entre aspas, pré-coordenados. Ao que tudo indica, realmente eles coordenam com os países quem seriam essas pessoas que vão passar. O grande medo, é claro, novamente, de que estrangeiros que seriam, ou até palestinos, né, no caso do Egito, não quer que essas pessoas virem refugiadas lá, ao mesmo tempo que não quer que militantes do Hamas cheguem até essa região. Agora, para a pergunta, professor, eu queria saber qual a possibilidade, você falava exatamente sobre a chance de esse conflito se expandir, é um grande medo que temos. Quando falávamos mais cedo do Museu do Louvre, veio uma informação de que o Museu do Louvre recebeu uma mensagem por escrito de que havia riscos à segurança dos visitantes, dos funcionários. De alguma maneira, isso pode fazer parte dessa violência que tanto se teme por aí, não é? Sem dúvida, João, exatamente. Inclusive, na última semana, nós tivemos uma série de incidentes antissemitas ao redor do mundo, né, de pessoas que, de algum modo, se sentiram estimuladas, né, pelos atentados terroristas que ocorreram em Israel. Então, esse risco, por exemplo, para as instituições judaicas mundo afora, inclusive aqui no Brasil, ele é real. É preciso que haja um reforço do policiamento, né, da vigilância, para evitar novos ataques. E é claro também que aquelas atrações turísticas onde há grandes aglomerações, né, como é o caso do Museu do Louvre, também se tornam ali locais muito mais sensíveis, né, para esse tipo de ameaça. Então é parte desse cenário de riscos internacionais que nós estamos vivendo. Mas quando eu me refiro ao risco desse conflito se espalhar para outros países, eu penso sobretudo em outras nações do próprio Oriente Médio. Então, em países como o Líbano, em países como a Síria, os estados nacionais atualmente têm muito pouco controle sobre o que acontece em várias partes do seu território. Há a presença ali de muitos grupos armados, de muitas facções ideológicas, que têm uma relação de proximidade com o Hamas. O caso mais urgente é o caso do Líbano, por causa do Hezbollah, né, que é um aliado histórico do Hamas. E existe essa preocupação se o Hezbollah se juntaria ao Hamas e lançaria também uma grande onda de ataques contra Israel. Nesses últimos dias, o Hezbollah fez vários ataques no norte de Israel, mas ainda nada, pelo menos, que significasse uma ofensiva generalizada, alguma coisa mais ampla. E se isso acontecer, Israel teria que lutar uma guerra em duas frentes, né? No sul, na faixa de Gaza, contra o Hamas, e no norte, na fronteira do Líbano, contra o Hezbollah.
Isso explica, não é, professor, essa convocação de um contingente impressionante de reservistas, né? Porque, afinal de contas, Israel tem que ficar atento a todas essas ameaças. Eu tenho aqui informação de um comunicado da Defesa de Israel, né, do Ministério da Defesa, dizendo que hoje, agora há pouco, pelo 7º dia consecutivo, as famílias israelitas têm de correr para abrigos antiaéreos para se protegerem das pesadas barragens. Essa é a tradução livre, mas enfim, é da descarga de foguetes disparados pelos terroristas do Hamas, né? Mais uma vez as sirenes soam ao sul de Israel, inclusive na cidade de Beersheba. Isso não para. Agora, o que impressiona mesmo é o estoque de foguetes, né? A gente sabe que há muitos anos mesmo, que os terroristas do Hamas lançam foguetes contra a população civil de Israel. Eles são covardes, né? Aliás, não seriam terroristas se não fossem covardes. Eles lançam só para cima para áreas residenciais, né, de Israel. Mas a defesa israelita sempre é muito eficiente, né, e lança aqueles foguetes que destroem, quando detectam o disparo palestino lá do Hamas, enfim, os foguetes de Israel também são disparados, e eles vão lá e destroem ainda no ar 97% de eficiência, né, de eficácia do ponto de vista do atingimento desses foguetes terroristas, mas de qualquer maneira, só no primeiro dia, né, de ataques terroristas, há uma semana, a previsão, professor, ou a estimativa é de que foram alguma coisa próxima de 6.000 foguetes num curto período, né? Isso mostra que os terroristas estão com um estoque impressionante de foguetes. Como é que eles conseguem, o senhor que é um estudioso desse segmento e desse conflito, do histórico dessa disputa, como é possível esses terroristas acumularem esse arsenal, né? Enfim, evidentemente à custa da miséria da população da faixa de Gaza, certamente, né? Mas o que impressiona é como eles conseguem burlar, né, a vigilância que Israel exerce sobre esse tipo de acesso, de ingresso na faixa de Gaza de armamentos. Como é que eles conseguem isso? Sem dúvida, Cláudio. Essa é uma das grandes perguntas, né, que foram feitas nos últimos dias. Tradicionalmente, não se considerava o Hamas um grupo tão preparado do ponto de vista militar como, por exemplo, o Hezbollah no Líbano, né, que tem uma estrutura muito mais sólida, muito mais profunda. Mas o mundo foi surpreendido pelo arsenal que o Hamas mostrou nessa última semana, por uma enorme quantidade de foguetes, por armamentos muito sofisticados. E há uma série de inquietações. De onde veio esse equipamento? Quem é que está financiando o Hamas? Porque não há uma credibilidade de que o Hamas tenha comprado tudo isso simplesmente agindo por conta própria. Provavelmente houve ali a participação de outros países, né, com uma capacidade financeira maior para esse tipo de auxílio. E a grande suspeita é o Irã. E também, historicamente, o Irã foi o grande patrocinador internacional do Hamas. Isso não está comprovado ainda, mas com certeza ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, nós vamos ver muitas investigações e muita apreensão internacional sobre o papel iraniano nisso tudo. E essa também é uma das explicações de por que os americanos e os britânicos enviaram navios de guerra para o Mediterrâneo. Assim, os americanos mandaram, inclusive, um porta-aviões, né, o Gerald Ford, que é o maior navio de guerra do mundo. Não é tanto uma expectativa de que esses navios vão exercer um papel ativo na guerra atual, né, mas eles funcionam como um instrumento de dissuasão. Os americanos e os britânicos estão basicamente mandando ali uma mensagem de que, se houver necessidade, eles vão ajudar Israel, eles vão estar ali para dar um apoio logístico e tal. E isso é algo que importa, por exemplo, para países como o Irã. Isso é algo que importa para um país como a Síria, né, que ainda vive ali, né, essa guerra civil devastadora que vem desde os anos 2000. O governo não controla totalmente o território sírio, tem grupos ali que também poderiam, de algum modo, né, estar auxiliando o Hamas. Então, quer dizer, tem um cenário regional muito fragmentado, muito complexo, muito marcado por essa guerra.
E o que a gente está vendo também é que nesses combates contemporâneos, né, grupos que não são estados, como é o caso do Hamas, às vezes conseguem acesso a essas tecnologias modernas e têm a capacidade de desafiar militarmente um Estado bem organizado, como é o de Israel, né? Há também esse impacto enorme na sociedade israelense de como é que o exército e os serviços de inteligência de Israel não estavam preparados para isso. De como é que eles falharam em prever esse ataque do Hamas, em não ter ali as defesas adequadas. Isso também vai resultar num embate político muito grande dentro de Israel, dentro dos vários partidos políticos, né, de quem é que vai ser responsabilizado por essas falhas na preparação, por essa surpresa com a qual Israel foi pego no último sábado. Olha, eu queria agradecer ao professor Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Obrigada, professor, pela sua conversa aqui conosco. A gente vai se falando aqui ao longo do final de semana. Muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Bom dia para todos vocês. Bom dia. Agora são 8h52. No Jornal Gente, edição especial deste sábado.